Oi, pessoal. Hoje vamos fazer algumas abordagens bem básicas para quem quiser iniciar com o Photoshop. Só para fazer algumas coisas simples. Por exemplo, quem gostar também de fazer vídeos no YouTube, essa capinha que nós colocamos para verificação dos vídeos, que ela se chama thumbnail. Essas capinhas como se fosse um cartão de visitas. Isso vamos ver hoje como se faz no Photoshop. Cada pessoa usa determinados tipos de programa. Esse é o que eu estou utilizando no momento e vou mostrar para vocês essas coisas bem básicas, nada de avançado, que seria no caso fazer limpezas de fotografias, essas coisas do gênero. Isso talvez no futuro possa abordar. Mas a intenção nesse vídeo é fazer mesmo coisas básicas como o thumbnail para colocar no Facebook ou alguma outra coisa desse gênero. Então, olha, tem aqui já alguma coisa pronta e o que nós vamos fazer é isso aqui. Isso aqui tem alguns efeitos, são coisas bem básicas e vou abrir uma janela aqui no Photoshop do mesmo tamanho para fazer exatamente a mesma coisa ou do gênero. Ainda mencionando que se vocês não tiverem o Photoshop instalado, tem uma versão que é a Portable do Adobe Photoshop, que a Portable ela é free, ela é grátis. Eu vou colocar na descrição do vídeo e vocês podem simplesmente no Google pegar essa versão Portable e pode usar ela, que tem muitas funções o suficiente para fazer isso tudo. Então, para abrir outra janela, para criar uma nova janela com algo desse gênero, nós vamos aqui na primeira tab do Photoshop. Eu estou com uma linguagem diferente, mas eu vou falar todas as coisas, então não se complica, porque eu só tenho nesse idioma, não tem como trocar o idioma agora. Então aqui no primeiro tab, a primeira palavra é novo. Vocês clicam no novo, aqui tem o nome do ficheiro, vocês escolhem um nome qualquer, como por exemplo Photoshop básico. E aqui é a largura e a altura do que vai ficar a imagem. Eu vou só tirar isso aqui porque estou a usar o 19 de largura por 9 de altura em centímetros, porque aqui dá para usar em vários
essa imagem que nós trouxemos para cá, como ela está um pouco grande, vamos fazer Ctrl T e vamos diminuir ela, e como falamos para não ver essa tinha puxado uma, já tinha arrastado. Então eu vou tirar uma delas, vou eliminar, que é só arrastar e jogar dentro do iconzinho aqui.
tem. Se deixar é 32 também. Então, voltamos aqui para mudar o tamanho da letra. Eu já vou tirar esses dois para não clicar.
o iconzinho da por ela na posição mais superior. E ainda o que mais